Amém. Boa noite, meus irmãos. Que Deus possa estar abençoando a vida de cada um de nós. Uma alegria muito grande. Podemos compartilhar um pouco da palavra de Deus, daquilo que o Senhor quer nos falar hoje através da tua palavra. Eu gostaria que os irmãos pudessem abrir os Salmos 62, versículo de 1 até o versículo 12. O cristão que habita na casa do Senhor, ele descansa. Salmo 62, versículo de 1 até o versículo 12. Vamos ler. A minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. Só ele é a minha rocha e a minha salvação, e a minha defesa, não serei grandemente abalado. Até quando maquinareis o mal contra um homem? Sereis mortos todos vós? Sereis como uma parede encurvada e uma sebe pouco segura? Ele somente se consulta como o hão de derribar da sua excelência. Deleita-se em mentiras, como a boca bendizem, mas no seu interior maldizem. Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha e a minha salvação, e a minha defesa, não serei abalado. Em Deus está a minha salvação e a minha glória, a rocha da minha fortaleza e o meu refúgio estão em Deus. Confiai nele, ó povo, em todos os tempos, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Certamente que os homens de classe baixa são vaidade, e os homens de ordem elevada são mentira. Pesados em balanças, eles juntos são mais leves do que a vaidade. Não confieis na opressão, nem vos devaneceis na rapina. Se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. Uma coisa disse Deus, duas vezes a ouvi, que o poder pertence a Deus. A ti também, Senhor, pertence a misericórdia, pois retribuirás a cada um segundo a sua obra. Senhor, nosso Deus e nosso eterno Pai, graças nós te damos pela tua palavra. Louvado e agradecido seja o teu nome, ó Deus. Obrigado pelo cuidado. Obrigado, ó Deus, porque nós descansamos em ti. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos acolhe, ó Pai, assim como a galinha acolhe os pintinhos debaixo das suas asas. E nós, ó Pai, podemos nos achegar ao Senhor, ó Pai, e deleitar-se, ó Pai, em ti. E, ó Pai, falar das nossas fraquezas, das nossas lutas e tribulações, porque o Senhor é a nossa salvação e em Ti nós depositamos toda a nossa esperança e o poder pertence ao Senhor. Portanto, tudo ao Senhor é possível. Te louvamos nesta noite, no nome santo de Jesus. Amém, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Quando a pessoa se torna alvo de pessoas más, determinadas a destruí-la, é comum entrar em desespero. Davi passou por essa experiência em vários momentos, inclusive durante a rebelião contra o seu governo, liderada pelo seu próprio filho, Absalão. Davi não se entrega ao desespero, pois achou seu refúgio no Senhor. O Salmo 62 demonstra a confiança de Davi no único Salvador. Em toda a história de Israel, sempre se levantava, se colocava outros deuses, fazendo um paralelo entre o nosso Deus, que o nosso Deus, o Deus de Israel, era maior do que todos aqueles deuses, por aquelas pessoas, por aquelas nações que eles adoravam. E podemos lembrar lá, Elias e os 450 profetas de Baal, que eles clamam ao seu Deus, durante quase o dia inteiro ali, e o seu Deus não responde. E Elias ele clama ao Deus de Israel e desce fogo do céu, consome todo o holocausto, toda a água colocada ali, queima tudo, e fica provado ali que só o Senhor é Deus. Em todos os contextos também, Josué, chega no momento que ele precisa deixar bem claro, a congregação de Israel, o povo de Israel, a quem vocês vai servir agora. Vocês podem escolher aos deuses das nações da além do rio, seja da vontade de vocês. E aí ele fala, determina que porém eu e minha casa, nós
serviremos ao Senhor. E Davi deixa bastante claro que eu gostaria que nós pudéssemos olhar três coisas aqui nesse texto, né, do Salmo 62. Primeira coisa, Davi fala do versículo de 1 ao 4, que Deus é a nossa única salvação. Né, ele vai dizer assim: a minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. Só ele é a minha rocha, e a minha alma, e a minha salvação, e a minha defesa, não serei grandemente abalado. Até quando maquinareis o mal contra o homem? Sereis mortos todos vós? Sereis como uma parede encurvada e uma sebe pouco segura? Ele somente consulta como hão de derribar na sua excelência. Deleitam-se em mentiras, com a boca bendize, mas no seu coração, no seu interior maldiz. Então Davi vem dizendo aqui, né, que o Senhor, a salvação só no Senhor. Ele é o nosso único Salvador. Eu gostaria que nós pudéssemos abrir lá em Isaías 43, versículo 10 e 11. Isaías 43, versículo 10 e 11. Diz assim a palavra do Senhor: eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Então, né, o texto vem falando, né, que fora do Senhor não há Salvador. Também no livro de João 6, 68, Evangelho de João 6, 68, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 68, diz assim: responderam-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Aqui nós podemos lembrar, né, que é no momento que Jesus vem falando, né, várias coisas, né, e aí os discípulos perguntam: duro é esse discurso, quem pode o ouvir? E Jesus os indaga, né, dizendo: querem ir vocês também? Que a multidão, né, foi embora, de um em um foi indo embora, né? Jesus indaga, né? Querem ir vocês também? Né? E aí no versículo 68 eles respondem, né? Para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Então o salmista vem falando que salvação somente no Senhor. Nos momentos difíceis, né? Quando as nações, os povos clamam por outras vias, né? A salvação por outras vias, deposita sua confiança em todas as coisas que nós poderíamos, né, enumerar aqui neste momento, mas a palavra vem nos dizendo, vem nos falando que salvação somente no Senhor. E Romanos 10, versículo 9, Romanos capítulo 10, versículo 9, vai falar também de uma verdade. Romanos 10, capítulo 9, diz assim: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então salvação só vem mediante ao Senhor. E lá em 1 Timóteo 1,5 vai dizer que só há um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, o homem. Então há uma verdade muito grande nesse texto aqui. E o segundo ponto aqui, meus irmãos, que o salmista vem falando, além de Deus, né, ser nossa única salvação, também ele é a nossa única esperança. E no verso 5 ele diz: ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha e a minha salvação e a minha defesa. Não serei abalado. Em Deus está a minha salvação e a minha glória, a rocha da minha fortaleza e o meu refúgio estão em Deus. Confiai nele, ó povo, em todos os tempos. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Então eu gostaria que nós fôssemos lá para Jeremias, no capítulo 29. Jeremias, capítulo 29. Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Diz assim, Jeremias 29, 11: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperai. Né? Em outras traduções vai falar de esperança. Né? Também os Salmos 42, versículo 11, Salmos 42, versículo 11,
diz assim: Por que estar abatido, ó minha alma? E por que perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face, é o meu Deus. Então todos esses textos vêm falando que Deus é a nossa única esperança. Em que está baseado a nossa esperança? Está baseado no Senhor. O salmista vem, né, nos falando, né, para que a nossa esperança possa estar no Senhor. Ele é a nossa única salvação, Ele é a nossa única esperança. E 1 Pedro 3,15, meus irmãos, 1 Pedro 3,15, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 15. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 15, diz assim: Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vocês. Por que vocês creem que vocês irão morar no céu? Por que vocês creem que vocês terão vida eterna? Porque nós temos esperança no Senhor, na sua palavra, naquilo que a palavra do Senhor nos fala, nós cremos. E Pedro vem falando aqui, né, quando Pedro escreve essa carta, né, exatamente porque os judeus achavam que estava demorando a vinda de Cristo, né? E aí Pedro vem falando, né, antes santificar é Cristo, e ao invés de ficar indagando porque ele não veio, que dia que vai vir, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. E estáis sempre preparado para quando alguém vier nos perguntar, por que vocês creem nisso? Por que vocês têm esperança? Porque o Senhor, na sua palavra, nos fala, né, que no Senhor nós teremos vida eterna, no Senhor nós viveremos juntamente com Ele. É uma verdade ao nosso coração. Então Pedro fala que para cada um de nós, com mansidão e temor, saber responder a qualquer um, né? Onde está baseada a sua esperança? Porque qual a razão da vossa esperança? E o salmista aqui no versículo 5 do Salmo 62 vai falar no 6, só Ele é a minha rocha e a minha salvação, é a minha defesa. E ele fala que só do Senhor, porque do Senhor, ele espera somente no Senhor, porque é do Senhor que vem a sua esperança. Então, se nós cremos que vamos viver o dia de amanhã, porque nós temos esperança, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é aquele que nos guarda, é o nosso guia, portanto, a sua palavra nos garante, né, que nós iremos ter dias melhores, seja aqui nessa terra ou seja com o Senhor. Se nós morremos agora, né, estaremos, né, com o Senhor e juntos vamos estar vivendo na glória juntamente com o Pai. Também no Efésios 1,18, Paulo escrevendo ao Efésios 1,18 diz assim: tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, os quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Então Paulo vem falar também, né, que a nossa esperança é estar baseada porque o Senhor nos salvou. E o Senhor falou que nele, no Senhor, nós teríamos vida eterna. E aí nós vamos lembrar de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa, a nossa esperança está firmada basicamente nesse versículo, né, que é o evangelho dentro do evangelho, é o mini evangelho, né, João 3,16. Então a nossa esperança está baseada nessa palavra, nessa verdade, né, que o Senhor irá nos dar. Já nos deu, né, através do teu amado, do nosso Salvador, né, o amado Jesus, já nos deu a salvação, porque nós cremos nele, a nossa fé está depositada nele. E também o salmista vem falando que além do Senhor ser a nossa única salvação e a nossa única esperança, também é o único poder que está a nós, né, diante de nós, ao nosso alcance, né,
é o Senhor, Ele é o único poder. Eu gostaríamos que fosse para o versículo 11 aí, né? Diz, uma coisa disse Deus, duas vezes a ouvir, que o poder pertence ao Senhor. Então a salvação, só através dele, só por ele. A esperança nossa está baseada porque ele nos salvou e a sua palavra nos confronta com essa verdade, nos fala, nos anima cada dia. O Espírito Santo de Deus todo dia nos testifica, né, dessa verdade. E também que o Senhor tem poder para fazer todas as coisas. Eu gostaríamos que abríssemos o livro de Jó 29, Jó 26, Jó 26, capítulo 14. Jó 26, capítulo 14, diz assim, eis que isto são apenas as olas dos seus caminhos, e quão pouco é o que temos ouvido dele. Quem, pois, entenderia o trovão do seu poder? Jovem falando aqui, né? Também lá no capítulo 9, voltarmos um pouquinho aí, capítulo 9, Jó 9, capítulo 9, versículo 4. Capítulo 9, versículo 4 diz assim, ele é sábio de coração, poderoso em forças. Quem se endureceu contra ele e teve paz? Então, o salmista Davi, todos os textos que lemos aqui, vem falando que ao Senhor pertence todo o poder. E eu gostaria que nós lêssemos também Isaías 45, 7. Isaías 45, 7. Livro do profeta Isaías 45, 7. 45, 7 diz assim, eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal, eu, Senhor, faço todas as coisas. E, meus irmãos, para finalizarmos também, Mateus 19, 26, Mateus 19, 26, Mateus 19, 26, o evangelista Mateus 19, 26, diz assim, e Jesus olhando para eles, disse-lhes, aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Portanto, o poder, todo ele pertence ao Senhor. Meus irmãos, para concluirmos, às vezes passamos por lutas e tribulações que às vezes achamos que nos ceifarão, que seremos consumidos. Ficamos acuados por coisas ou situações que nos afligem, trazendo sobre nós um fardo que, se não estivermos firmados no Senhor, seremos de fato derrotados. É preciso, meus irmãos, saber que o Senhor é o nosso único Salvador. Só Ele virá nos defender. Vão se levantar contra nós, mas Ele nos guardará. Então, meus irmãos, baseados nessa verdade de que o Senhor é o nosso Salvador e que, por isso, temos esperança de dias melhores, porque nosso Senhor é fiel. Portanto, meus irmãos, quando vier algum mal sobre nós, alguma tribulação, esse Deus que é o nosso Salvador e que por isso cremos no amanhã, não existe nada impossível para Ele, pois a Ele pertence o poder. Mateus 19, 26. Reflitamos, meus irmãos, nessas três verdades. Deus é a nossa única salvação, a nossa única esperança e o nosso único poder, e que nós, no Senhor, podemos todas as coisas. Que Deus nos abençoe e tenhamos um resto de semana abençoados, guardados e confiados no poder do Senhor, que todas as coisas é possível ao que crê. Que Deus abençoe a vida de cada um, no nome santo de Jesus. Amém.